Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor esteja convosco. Te desejo um dia de bênçãos, um dia de vitórias, de paz, de harmonia na sua vida, no seu lar, na sua família. Que haja tranquilidade e que você possa adorar a Deus nesta manhã que o Senhor tem te preparado. Deus tem nos proporcionado grandes e preciosos momentos em sua presença, temos aprendido de Deus. A cada vídeo o Senhor tem nos orientado, tem nos ensinado a transmitir algumas verdades bíblicas e com certeza temos sido sustentados pelo Senhor. Agradeço a Deus por esse dia, pelas provações, pelas lutas ao qual vem para nos fortalecer e nos tornar sábios diante de Deus. O Senhor tem nos dado segurança, né? E temos estado na presença de Deus, né? Com equilíbrio, com seriedade. E hoje eu quero estar falando sobre algo muito importante, sobre fé. E nós vamos aprender um pouquinho sobre o livro do profeta Abacuque, mais um dos profetas menores. E qual nós vamos falar hoje é sobre vivendo pela fé. Isso se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículos 4, que nos diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Isso é bênção de Deus. O justo, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que se desvia do mal, que nem o patriarca Jó. E Jó ele aprendeu a estar na presença de Deus, mas por fim ele descobriu que faltava algo importante na vida dele. Mesmo sendo um homem íntegro, reto, justo e que se desviava do mal, ele não tinha intimidade com Deus. Então às vezes é necessário passarmos por certas situações críticas e difíceis para nos achegarmos mais a Deus, porque Deus quer nos abençoar, nos enriquecer muito através do conhecimento bíblico para não pecarmos contra Deus. Eu separei duas perguntas, né, e com duas respostas aqui, para nós podermos ver o que Deus quer falar conosco nesta manhã tão gloriosa que Ele tem nos preparado. A resposta do profeta às difíceis perguntas proporciona a ele: o justo viverá pela fé. Primeira pergunta: por que Deus não retribui ao ímpio e às injustiças na terra? Vamos ver no capítulo 1, versículos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscita a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Então nós podemos pegar um grande exemplo dessa nação brasileira hoje, né, em pleno século XXI, é uma nação que vive através de um terrorismo, né? O país é governado por um satanista, por um maçom, né? Muitos governadores são maçons e satanistas, né? Nós vemos que há uma opressão tão maligna nesta nação, né, que muitas pessoas questionam, blasfemam contra Deus. Isso eu falo dos crentes, porque o cristão ele é centrado nas coisas de Deus, ele ora, ele tem um equilíbrio racional e ele busca a orientação de Deus. O crente ele sempre está atacando as coisas. Por quê? Porque não tem o conhecimento e a intimidade que Deus tem lhe proporcionado. Por quê? Porque não aceita isso. Ele vê a parte humana, ele vê a parte carnal. Então, quando uma nação passa por grandes problemas, né, e tem alguns que se dizem que são cristãos, mas são anticristãos, porque se dizem que são crentes, mas não são. Estão realmente usurpando o poder, estão roubando coisas que é do povo. Então, às vezes, Deus proporciona isso para que o povo entenda que Deus é Deus. Né? Deus permite que as pessoas passem por tantas dificuldades, por tantos males, e as pessoas não conseguem entender o racionário de Deus. Por quê? Porque Deus ama todo aquele que Ele corrige. Então Deus quer que o povo reconheça que Ele é Senhor soberano.
Então nós vemos grandes dificuldades na medicina, na saúde, na educação, digamos assim, na proteção. Então hoje nós vemos que esta nação está completamente falida e completamente destruída, mas ainda há uma restauração se o povo que se diz que é de Deus criar vergonha e se colocar diante de Deus e buscar a presença do Senhor, assim como Nínive, que ia ser destruída. E tanto que o governo, o rei ali na época provocou e decretou que houvesse um jejum de animais, de homens, mulheres, idosos e crianças. Para quê? Para que se porventura Deus achasse misericórdia entre o povo. Tanto que Deus se agradou e não provocou o juízo ali. Então nós vemos a resposta: ele não tardará a retribuir a Babilônia como instrumento de castigo. Vamos ver os versículos de 5 a 11. Vede entre os gentios, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vos não crereis, quando for contada, porque ele suscitou, eis que suscita os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é dela, mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Aleluias! Bendito seja Deus. E nós vemos aqui, amados do Senhor, que a palavra de Deus tem mostrado. Então, ela se torna uma nação impiedosa. Vamos ver o versículo 9. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então nós vemos que quando uma nação se torna tão impiedosa pelos seus governantes, ela é espalhada pela terra, e a zombaria desta nação. Então esta nação aqui hoje se tornou uma nação de zombaria pelo planeta Terra. Então nós vemos tanta podridão, tanta coisa, injustiça humana, que as pessoas não estão se preocupando, esses governantes não estão se preocupando, mas que eles ficam cientes, porque o juízo vem de Deus, tarda, mas não falha. Nos últimos vídeos nós falamos de julgamento, juízo de Deus. Para muitos acham que vai tardar, mas não, chegará um dia que Deus irá dar conta dos nossos inimigos. A segunda pergunta: por que Deus se vale dos ímpios babilônios para castigar aqueles que são mais justos do que eles? Vamos ver os versículos 12 e 13. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procediam aleviosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então muitos clamam: Deus, tu não está vendo, Senhor, o que está acontecendo? Deus, eles estão, Senhor, nos oprimindo. Deus, age por nós. Então nós clamamos a Deus muitas vezes pelas injustiças, pelas coisas horrendas que certos governos têm feito. Uma nação assim, tão impiedosa, massacrante, sem pudor. Por quê? Porque são homens gananciosos, homens guiados por Satanás, homens endemoniados e possessos. Mas vamos ver a resposta desta pergunta. Vamos ver o que diz a segunda resposta. Aleluias! Glórias a Deus! Deus escolheu este plano de ação. Vamos ver. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, para
mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então o conserto de Deus, o aplainar de Deus, né? As coisas que estão tortuosas serão colocadas no devido lugar, mas no tempo de Deus, no tempo Kairos. Então nós temos que ter paciência, perseverança, para que nós possamos aprender de Deus. A pessoa justa viverá pela fé em Deus. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ai daqueles que são injustos, ai daqueles que para a sua casa ajuntam cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e funda a cidade com iniquidade. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas a bebida ao teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Ai daqueles que se diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, por isso o ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas de dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Então, amados, nós vemos que não só no governo, mas na igreja do Senhor, aqueles lobos devoradores, pastores lobos, pastores endemoniados, vai chegar o momento deles. Ai daqueles, maldito daqueles que fazem tal coisa. Então nós vemos quantos pastores têm roubado igreja, têm tomado igreja, mas o momento deles está chegando. Amados do Senhor, aqui o Senhor nos orienta a ser justo, porque o justo viverá pela fé. Fé em Deus, fé em Cristo Jesus. Que nesta manhã você possa glorificar, você possa exaltar o nome de Deus, porque tu és justo, minha amada irmã. Exalta o nome do Senhor, glorifica e bendize a Deus. Te desejo um dia de paz, de harmonia e de felicidade sobre a sua vida e família. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.